Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né, de inverno. Na aula de hoje, nós vamos discutir a história social da pobreza, olhares teóricos. Ok? Poderia muito bem ter trazido para vocês várias posições teóricas, né? Vários autores, mas eu resolvi trazer apenas um, ok? Haja vista que ele é bastante comum, né, nos cursos de graduação, a sua leitura de graduação em História, e também há uma maior produção dele no Brasil, a tradução de suas obras, né? Então, eu achei preferível me aprofundar um pouco na perspectiva desse autor, não é? E de uma de suas obras, que é muito mais válido, né? Haja vista que pode servir demais para vocês na construção de projetos de pesquisa, né, de artigo, na própria vida de vocês enquanto pesquisadores em ciências humanas, sociais, ok? História, e demais outras ciências. Então, para pensar a história social da pobreza, eu vou apenas discutir com vocês um teórico, ok? Diferentemente do que eu fiz lá na história das ciências, né, na aula passada. Lá, porque há esse confronto, né, e é preciso que vocês consigam compreender essa tensão, né, para justamente escolher um dos lados, né. Aqui na história social da pobreza, uma linha historiográfica de bastante valia é justamente a história social inglesa, né? Então, é muito forte, né, a história social inglesa para se pensar justamente a história social da pobreza. Então, a gente já coloca o título de História Social, você já pressupõe, né, que ela, de fato, recebeu influências bastante grandes da história social inglesa, que já é uma escolha, né, teórica. Então, não vamos aqui fazer uma reflexão sobre as tensões teóricas em relação a esse campo de pesquisa, né? Então, vamos apenas caminhar por um desses historiadores britânicos, né, ingleses, que pensou a questão da pobreza dos movimentos sociais. Há outros, né? O Christopher Hill, não é? O Raymond Williams, né? Mas nós escolhemos aqui expor para vocês o Thompson, ok? Então, o Edward Thompson, ele é um historiador britânico, né? Enquanto historiador britânico, ele conseguiu aliar dois elementos fundamentais, que é o rigor historiográfico cientista, do intelectual, e as ações, a posição de militância política, não é? Então, é um historiador, né, que de fato seguiu um pouco a cartilha do Marx, do Karl Marx, quando ele diz que o intelectual, Karl Marx, não pode ficar no gabinete, né? O filósofo, para Marx, não pode ficar no gabinete. Ele tem que ir à rua, ele tem que militar, ele tem que vivenciar, tem que experienciar junto com o povo, fazer com que a sua reflexão teórica ela se torne palpável, ela se torne viva, né? E não abstrata ao extremo de se tornar inacessível às pessoas. E isso impacta, de fato, a forma de escrita do Thompson. Então, se você pegar um livro dele, um artigo, né, você vai ver que ele tem um rigor historiográfico, mas, ao mesmo tempo, ele vai colocando as experiências, ele vai tendo um tipo de escrita e você vai acabar vivenciando aquilo que você está lendo, né? Você vai tendo elementos concretos, palpáveis
do dia a dia, por exemplo, dos trabalhadores, das suas discussões, né? E esse tornar viva a história nesse sentido, né? Tirar ela daquela concepção mesmo de uma história universal absoluta e não levava em consideração, né, as experiências particulares dos sujeitos envolvidos. E esses sujeitos são plurais, né? Eles são diversos. E o Thompson vai escolher justamente trabalhar com os sujeitos históricos considerados naquele momento e até hoje, né, marginalizados, então que não tinham voz, né, não tinham voz. E os historiadores oficiais, ainda na época do Thompson, não davam visibilidade e importância à história desses trabalhadores, né? Então, o Thompson, e aí tem ele, né, no momento de militância, né, pegando o interfone e falando, vocês percebem que todo o conhecimento que ele produz, ele também tentava transmitir para esses trabalhadores, né? Em uma linguagem acessível para esses trabalhadores. E aí as várias influências que o Thompson teve, não apenas de Karl Marx, mas de outras influências, né? Vão ser de fundamental importância para essa a nova concepção dele de história, ok? Por exemplo, a concepção do intelectual do Gramsci, né? Que ele vai incorporar, né? Então, isso será de fundamental importância para ele compreender o papel dele enquanto intelectual na sociedade, ok? Enquanto historiador também nessa sociedade. O artigo que nós queremos destacar e vamos discutir um pouco com vocês é o artigo A Economia Moral da Multidão Inglesa no século XVIII, que está nessa coletânea Costumes em Comum, Estudos sobre a Cultura Popular Tradicional. Vocês também podem baixar isso em PDF, né? Tem disponibilizado online. Então, é uma coletânea de textos bastante interessantes, porque nessa coletânea o Thompson ele vai ter uma aproximação muito grande com a antropologia, não é? Uma antropologia de vertente até mesmo simbólica, né? E outros campos do saber que vão lhe ajudar a compreender os elementos, né? Que favoreceram as experiências da população, né, de uma massa de trabalhadores, seja ela urbano ou rural, okay? Que não estão necessariamente ligados à perspectiva da história econômica, né? A perspectiva economicista da história. Então ele vai, de certa forma, nesse artigo, quebrar com essa ideia, né, que alguns historiadores de vertente econômica, da história econômica, colocavam quando iam pesquisar sobre a fome lá na Inglaterra do século XVIII, por exemplo, a pobreza na Inglaterra do século XVIII. Então, quando ele vai dar esse olhar, né, de uma história social da cultura para o século XVIII da Inglaterra, pensando elementos da fome, não da pobreza, ele vai verificando que, bem, os elementos econômicos eles não explicam por si só os motins, né? Os motins da fome, por exemplo. Então, quando ele vai pensar isso, é porque ele vai dizer, olha, não está tendo clareza nessa definição de motins da fome. Não se pode dizer que os motins da fome que acontecem no século XVIII é igual às turbas, né? Então, ele vai tentar, por meio de uma pesquisa documental, através das fontes históricas, né, verificar justamente as particularidades dessas noções, desses conceitos, olhando as experiências das pessoas no século XIX, para compreender essas particularidades.
Aqui nós temos o livro, né? A coletânea, lindo, né? A coletânea, que vocês podem ir atrás, ok? É um clássico, né? Clássico, de Thompson, justamente pela aproximação que ele faz, ok? Com a questão cultural. Então, ele vai tentar compreender como os movimentos sociais eles se constroem por meio dessas ações coletivas, ok? Tentando, portanto, teorizar de forma mais precisa o que eram esses motivos da fome, ele tentou, nessa ação, né, intelectual, diferenciar da turba. Né? Para ele, a turba eram movimentos que ocorriam de forma involuntária e eles não tinham qualquer tipo de organização, né, de auto-organização, nenhum tipo de consciência de atos, né? E que esses atos iam causar efeitos. Então, a tuba eram movimentos que eram realizados sem nenhum tipo de organização, né? Nenhum tipo de consenso, né? De consenso. Então, quando os historiadores econômicos, né? Os historiadores que trabalhavam com a história econômica, eu digo historiadores econômicos porque tanto os economistas eram historiadores da economia, como são, né? Historiadores da economia, como os historiadores podem ser. Então, aqui no Brasil, apenas, eu creio, né, não sei se tem outro lugar, mas que eu saiba, só tem apenas um programa de pós-graduação em História Econômica, que é o da USP, né? E lá você consegue perceber justamente, né, que tanto estuda os economistas como também os historiadores, é o maior público, né? E aí é interessante que quando você pega uma obra é, construída por um economista, na perspectiva de uma história econômica, ele é muito economicista, né? Ele utiliza muitos elementos técnicos da economia. E quando você pega, feito por um historiador que vai justamente fazer uma história econômica, é outra perspectiva, né? Utilizando os elementos técnicos e metodológicos da história, ok? Um diálogo muito frutífero com a história social inglesa, né? Que vai justamente quebrar esse olhar mais ortodoxo marxista que era muito envolvido pelas questões econômicas, ok? Então, Marx justamente quer fazer uma crítica a essa ortodoxia marxista, né? Que acabava reduzindo, né, tudo aos elementos econômicos, aos fatores econômicos. Ele vai dizer que essa redução, olhar as ações coletivas por meio desses elementos apenas econômicos, era superficial, ok? Porque eles eram fundamentais para compreender a sociedade, mas eles não eram as únicas coisas que moviam as ações coletivas, ok? Que moviam os movimentos sociais. Então, outros elementos também eram presentes e até mesmo poderiam ter até mesmo mais força, né, para a construção dessas ações coletivas. Então, quando os historiadores econômicos, né, os historiadores, numa perspectiva de história econômica, eles viam essas ações populares, eles acabavam vendo a questão da carestia, do aumento do abuso dos preços dos grãos, né, como elementos ligados, né, aos atos de banditismo e degeneração social. Então, eles diziam, eles, na sua análise, colocavam que esses motins da fome nada mais eram do que o banditismo, né? As pessoas estavam realizando práticas de banditismo e porque eles eram degenerados socialmente. Eles não viam que haviam outros motivos, outros sentidos, né? E outros olhares, que essas pessoas não eram bandidos, né? Que não eram degenerados, mas elas de fato estavam fazendo aquelas ações coletivas em prol de determinados objetivos em comum, ok? E contra
né, a exploração vinda das elites e dos grupos que dominavam a sociedade, ok? Dominavam a sociedade. Então, eles colocavam que a primeira causa, né, de levar essa população à fome gerava manifestações populares. Bem, isso você nem precisa nem de muita reflexão. Hoje nós estamos vivendo, né, um aumento da fome no Brasil, no mundo. Então, os governantes estão aí tentando lutar para ver se resolve, né, ameniza, justamente porque eles sabem que quando se aumenta esse elemento da fome, pode gerar manifestações populares, ok? Pode gerar pilhagens, né, por exemplo, de armazéns, e pode gerar, de fato, ações coletivas em prol não só do alimento, né, mas daquilo que gerou a falta de alimento, ok? Contra aqueles que fizeram com que essa população padecesse. Então, essa é a grande deixa do Thompson. Não é apenas motins por causa da falta de alimento, ok? Não é só isso. Então, esses movimentos para Thompson, eles se realizavam de forma, em primeiro momento, imediatista, né? Sem aquela concepção de consciência de classe, por isso três elementos são fundamentais: o elementar, né? O instintivo e a fome, isso movimentava esses motins, ok? Eles, portanto, não tinham uma ação coletiva estruturada, não tinham uma consciência de classe pensada numa perspectiva marxista mais tradicional, ok? Mas, né, o Thompson ele vai dizer, olha, esses motins que ocorriam na Inglaterra lá no século XVIII, elas eram complexas e elas tinham determinada disciplina. Então, por mais que eles não tinham uma consciência de classe, uma perspectiva marxista tradicional, eles não tinham uma estruturação coletiva organizada, como, por exemplo, a questão dos sindicatos, não é? De um grupo de trabalhadores que estavam lá na ação política, mas eles tinham, ao longo, né, e o conceito de experiência de Thompson ajuda ele a analisar isso, né, ao longo da luta em comum, né, ao longo dessas experiências de luta, eles vão construindo disciplinas, ok? Eles vão vendo algo em comum entre eles, e que move, né, a permanência dessas lutas, né? A permanência dessas lutas. Veja, lá no século XVIII, nós estávamos vivendo na Inglaterra um avanço das condições tecnológicas, ok? E esses avanços das condições tecnológicas impactavam a questão do campo, a produção do campo, aumentando essa produção do campo. Mas, ao mesmo tempo que aumentava essa produção do campo, sabe, quando a tecnologia adentra, também nós temos aí um aumento do desemprego, né? Então, se antes, para fazer um trabalho no campo, eu precisava contratar 3.000 camponeses, né? Com a entrada de uma máquina, só preciso agora contratar 1.000 camponeses. Então, 2.000 camponeses vão ser desempregados. Então, veja que isso vai gerar, vai gerar uma todo um impacto social, né, na Inglaterra no século XVIII, com o aumento da tecnologia e essa tecnologia que chega ao campo, não é? Veja, ao mesmo tempo que temos
uma tecnologia que favorece o aumento da produção do alimento, nós temos um grande número de pessoas passando fome, né? Fome. Por quê? Porque não tinham dinheiro para comprar esse alimento que estava lá armazenado, né, nos grandes armazéns, né, que poderiam muito bem baratear para dar a essa população mais pobre o acesso ao básico, né, e ela parar de passar fome. No sentido de que a questão veja, tinha alimentos em excesso, né? Não tinha pouco alimento, tinha excesso por causa da alta tecnologia. E por que não faz isso, né? Por que não fez isso? Então, para Thompson, né, o objetivo das ações coletivas de massa, lá na Inglaterra do século XVIII, ele tinha como objetivo quebrar com o mercado constituído, né? Esse mercado, né, constituído da venda de trigo e de pães. Por quê? Porque os pães e o trigo é o principal alimento das pessoas, principal alimento básico. E esses produtos estavam sendo vendidos de forma abusiva e irracional. Okay? O preço, né, do pão oscilava no mercado. E essa oscilação fazia com que muitos fazendeiros, atravessadores e comerciantes enriquecessem e a população padecesse, porque não tinha, né, condição de comprar pães, né, e trigo de qualidade para se alimentar. Passando aí a ter uma condição mesmo de não comprar esses produtos e passar privação, necessidade. Então, essas ações visavam não necessariamente ter o pão, né? No sentido de que ter uma doação, a gente quer uma doação de pão, não. Eles queriam, de fato, que o mercado ele mudasse as suas posições políticas e econômicas, né, e favorecesse e barateasse, né, e pensasse uma nova política econômica para a venda desse produto, não é? Por exemplo, a ideia de fixar o preço do pão, tornando ele mais acessível. Porque se cada fazendeiro, se cada padeiro, se cada atravessador, né, colocava o seu preço no pão, então você comprava um pão por 3 libras hoje, né? E aí, 10 minutos depois, o mesmo atravessador, quando via que só tinha 3 e vinha que tinha um público maior, de 10, 15 pessoas que queriam o pão, ele poderia muito bem jogar aquele pão por 7 libras, 10 libras, ok? Então, é a lei da oferta e da procura, né? E eles estão justamente criticando esse tipo de lei, né? Que oprimia e explorava esses trabalhadores. Então, o pão não é só feito de trigo, o pão também era feito de trigo, cevada e aveia, né? Trigo, cevada e aveia. Então, nós temos, portanto, aí que o pão ele vai começar a ter uma diferenciação de cor. E essa diferenciação de cor significa justamente a mistura que ele é feito. Então, quanto mais mistura, significa dizer que ele perde a qualidade e ele se torna mais acessível. Okay? Por exemplo, a questão do pão escuro. Mas quanto mais escuro o pão for, quer dizer que os produtos que são utilizados são de baixa qualidade e que gerava doença nas pessoas, né? Por exemplo, uma uma dificuldade física e mental, né? Por exemplo, com o raquitismo, com a falta de nutrientes, né? Já que isso poderia afetar diretamente a questão cerebral. Veja,
essa mistura, né? Essa mistura também significava uma questão de diferenciação social. Como assim, Assis? O pão branco ele era muito caro, né? Então, quem comprava o pão branco? Quem comprava o pão branco eram pessoas que tinham condição econômica financeira, era luxo. E esse pão branco se encontrava mais nas maiores cidades, nas grandes cidades, porque nessas grandes cidades tem esse público, ok? Nas pequenas cidades, nos pequenos vilarejos, o pão vai se escurecendo cada vez mais, ok? Que ele é nocivo à saúde, ok? Mesmo assim, os atravessadores acabavam ganhando muito, não é? Muito mesmo com esse pão escuro, esse pão escuro. Então, nós temos aí, o Thompson apresenta vários graus de pobreza e das condições ecológicas por meio da análise, né, desses vários graus do pão, né? Para a gente compreender como as fortunas dos capitalistas e dos donos das produções do pão utilizaram desses elementos no século XIX para justamente construir as suas fortunas, né? E esses movimentos sociais, essas ações coletivas, é justamente uma crítica a isso, né? Então, e ao longo desse movimento, as pessoas acabam falando uma com a outra e tendo um consenso em determinados elementos. Não consciência de classe, okay? Mas um consenso. Então, Dona Maria e Dona Francisca falam, olha, mulher, o patrão lá come pão branco e tal, e nós aqui no preto, né? Ele lá gordo, a gente está aqui raquítico, trabalhando 10, 15 horas por dia. A outra também transmite a sua experiência. Eu acho que a gente tem alguma coisa em comum lá, então cria um consenso, ok? Um consenso. E esse consenso, de fato, vai mover essas ações, construindo, portanto, a chamada economia moral das multidões. A economia moral das multidões, ok? A economia moral das multidões, ela justamente vai ser contra essas teses paternalistas que existiam na época. Eles vão fazer uma ruptura, né, a essa tese paternalista. Então, em vez de lá, o padeiro não quer vender um pão muito caro para eles, vão falar com um fazendeiro ou com o dono da fazenda. Não. Em vez de falar com o dono da fazenda, né, essas multidões acabam fazendo movimentos, né, por meio de um consenso, sem se subjugar a essas políticas paternalistas. Então, esses consensos que começaram a gerar os motins da fome na Inglaterra do século XVIII, ela teve um apoio na comunidade, né? E elementos, né, de experiências herdadas que foram trocadas por meio das experiências de falas, né, da vivência comum desses motins. Logicamente que tem aí os seus limites, como também os seus objetivos, mas essa reação a uma política paternalista é um elemento fundamental para a gente compreender como os motins da fome eles foram gerados e como eles construíram um tipo de economia moral, né, que vai se contrapor justamente a essa subjugação e exploração vinda de uma construção cultural, histórica e social de uma política paternalista que, de certa forma, tenta explorar e controlar essas classes subalternas por meio de elementos subjetivos, né, disciplinares, que não são colocadas de forma direta, né, não são violências físicas, mas, de certa forma, são violências simbólicas que procuram controlar essas subjetividades. E eles vão ser contra isso, né? Então, a grande deixa de Thompson, ele dizia, olha,
os historiadores que olhavam esses eventos a partir de uma perspectiva de uma história econômica, eles não viam as reações, né, políticas que essas ações coletivas, que esses motins da fome faziam contra a opressão, né, dos trabalhadores, da elite dominante, e contra a política paternalista, né, que eles queriam justamente derrubar, né? Porque essa política paternalista não favorecia, não estava favorecendo esses grupos sociais, ok? E foi um elemento de consenso, né? De consenso entre eles. Então veja que é um artigo bastante interessante, ok? Que o Thompson ele vai construir. Então, eu recomendo que vocês leiam, ok? Leiam esse artigo. Outro artigo também bastante interessante que está nesse mesmo livro é A Venda de Esposas, ok? Que também vai ajudar a pensar essas ações coletivas das multidões. Então, é outra indicação de leitura, né, para vocês. E o nosso encontro se encerra agora, ok? Esse encontro. Eu agradeço a presença de todos e a gente se vê no próximo encontro, né, que a gente vai discutir sobre os elementos da história social da ciência, pensando os temas, né? Os possíveis temas nessa perspectiva de uma história social da ciência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um tema que vocês podem abordar, né? Um tema de pesquisa nessa perspectiva de uma história social da ciência, ok? No próximo vídeo. Então, um abraço a todos e até o próximo encontro.